Tua igreja, com a paz do Senhor, estamos imensamente felizes e agradecidos a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui no templo sede, participando desse culto de celebração de Santa Ceia, adorando e exaltando o nome do Senhor. Agradeço aos meus pastores pela oportunidade concedida para compartilhar com a igreja uma porção da palavra nesta noite. Abram as vossas Bíblias, por favor, no Evangelho de João, capítulo de número 20, versículo de número 19, uma rápida meditação dentro desse texto. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19, a palavra de Deus está dizendo assim: chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Meus irmãos, igreja, eu estava lendo esse texto e me chamou a atenção a expressão chegou Jesus. E eu quero, nesses poucos minutos que tenho para compartilhar com vocês uma meditação da palavra, eu quero pensar um pouquinho nessa expressão. Chegou Jesus, Jesus chegou. É muito importante a gente pensar que aonde Jesus chega, tudo muda. Pode estar um caos, pode estar uma situação descontrolada, desesperadora, mas se Jesus chega, tudo muda. A paz, a alegria, a esperança. E quando nós olhamos na Bíblia, o texto fala de um momento bastante conturbado para os discípulos, pois Jesus os chamara para estar ao seu lado, fazendo a obra que Deus lhe determinou fazer. E quando os discípulos estavam se sentindo tão bem com a companhia do Mestre, porque tendo a companhia do Mestre tinha segurança, tinha vitória, os demônios eram expulsos, as tempestades eram acalmadas, qualquer problema e dificuldade que acontecia, o Mestre estava presente. Mas agora o Mestre morreu, foi crucificado. Os discípulos, apavorados, atônitos, se refugiaram em um cenáculo, estava escondido. A Bíblia diz que no primeiro dia da semana, no domingo, as mulheres levantam de madrugada, vai à sepultura para ver pela última vez o corpo de Jesus. Quando chega na sepultura, a sepultura estava aberta, o corpo de Jesus não estava lá. O anjo perguntou a uma delas: por que buscais o vivente entre os mortos? Ele não está aqui, ele já ressuscitou. Aleluia! A Bíblia diz que elas voltam correndo, anuncia aquilo aos discípulos que estavam trancafiados dentro de um cenáculo. Pedro e João correm para aquele lugar, vai verificar o que elas acabaram de contar. E quando chega lá, realmente o corpo não estava. Eles voltam, fecham no cenáculo com medo, apavorado, porque havia crucificado o Mestre, e agora nem na sepultura que havia sepultado o corpo do Mestre não estava. Eles estavam desesperados, pensando que poderia acontecer o pior com eles. Mas a Bíblia diz que no final daquela tarde, quando estavam todos naquele cenáculo, a Bíblia diz que Jesus chegou. Oh, louvado seja o nome do Senhor. E eu quero lhe perguntar: você já percebeu que Jesus já chegou nesse ambiente? Você já percebeu que Jesus chegou nessa reunião? Você já percebeu que Jesus chegou nesse culto? E se Jesus chegou nesse culto, quem sabe você está vivendo um caos, uma tempestade, um momento de dificuldade, mas se Jesus chegou, Ele vai mudar essa situação, Ele vai dar um basta nessa situação e vai trazer paz para a sua vida. A Bíblia diz que Jesus chegou
E quando Jesus chegou, os discípulos atônitos voltaram o olhar para ele. E a primeira coisa que Jesus foi dizendo a eles foi falando: paz seja convosco. Aleluia. A presença de Jesus traz paz. A presença de Jesus alivia o coração aflito, angustiado. A presença de Jesus enxuga as nossas lágrimas. A presença de Jesus faz com que nós levantemos a nossa cabeça e temos uma visão de um futuro melhor. A presença de Jesus muda a situação, muda o ambiente. E eu estava pensando nesta questão, nessa expressão, Jesus chegou. Se a gente for observar na Bíblia, principalmente nos evangelhos, a gente vai ver de lugares que Jesus chegou, que estava totalmente desequilibrado, desencontrado, não tinha mais esperança, não tinha mais solução, não tinha mais paz, não tinha mais vida, não tinha mais alegria, não tinha mais segurança, mas Jesus chegou, e quando Jesus chegou, o ambiente mudou. Oh, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aonde Jesus chega, a doença tem que fugir e abrir caminho para a saúde. A Bíblia diz que um dia Jesus chegou na casa da sogra de Pedro. Pedro estava com Jesus, levou Jesus à casa da sua sogra, porque ele deixa aqui um exemplo muito maravilhoso para nós que temos sogra. Ele amava a sogra, aleluia. E quantas pessoas falam mal da sogra, mas Pedro amava a sogra. Levou Jesus para curá-la, para tirar ela daquela situação caótica que ela estava na cama. E a Bíblia diz que quando Jesus chega na casa da sogra de Pedro, a doença estava alojada lá. A doença chegou, não pediu licença, não bateu na porta, ela foi atrevida, entrou e tomou posse daquele corpo. E aquela mulher estava acamada e estava febril. Mas a Bíblia diz que quando Jesus chegou, Pedro levou Jesus até o quarto. Jesus foi até o quarto onde aquela mulher estava acamada, estendeu as mãos sobre ela, repreendeu a doença foi embora, a mulher levantou e foi fazer café para eles tomar, porque Jesus chegou. Louvado seja o nome do Senhor, porque aonde Jesus chega, a doença tem que ir embora e a saúde chega. Quem sabe eu falo com alguém aqui nessa noite, que está desesperado, angustiado, triste, aflito, porque quem sabe o diagnóstico médico para você foi cruel, foi terrível, mas eu tenho uma boa notícia para te dar: Jesus chegou, Jesus chegou, Jesus chegou, louvado seja o nome do Senhor. E com Jesus chega a saúde. Festa que Jesus chega, não tem tristeza. Existem muitas festas que tem tristeza, tem decepção, tem confusão, mas festa que Jesus chega, começa bem, pode até ter algum desequilíbrio até Jesus chegar, mas quando ele chega, tudo entra no gesso. Aleluia, as coisas se encaixam, porque Jesus chegou. A Bíblia diz que Jesus e a sua mãe foi convidado para uma festa de casamento, João capítulo 2, e quando estava naquela festa, quem faz a festa quer que acontece o melhor. Era uma festa de casamento. Os pais se preparam para fazer o melhor numa festa de casamento. E eu acredito que os pais e as pessoas envolvidas na organização e na realização daquela festa também se empenhou, preparou o vinho, os salgados, as guloseimas para a festa. Mas a Bíblia diz que no auge da festa, quando as pessoas mais importantes estavam chegando, porque vocês sabem que aqueles que se acham mais importantes nunca chegam no começo da festa, sempre chega do meio para o final, para chamar a atenção. Aleluia. E quando as pessoas que se achavam mais importantes, quem sabe as autoridades, as pessoas influentes da sociedade, estavam chegando, a notícia espalhou: acabou o vinho. Aquilo criou um alvoroço, um desespero. Imagine você fazendo a festa da sua filha, e quando chega no meio da festa, a pessoa que você contratou para ser o responsável da organização traz uma notícia avassaladora dessa para você: acabou o vinho, acabou a Coca-Cola, acabou o refrigerante. Foi desse jeito. A mãe de Jesus ouviu. A
aproximou-se de Jesus e disse: filho, acabou o vinho. Jesus disse: o que tem eu a ver com isso? Não é chegada a minha hora. Maria disse para os serventes, para os garçons, para os responsáveis: fazei tudo que ele mandar. Oh, aleluia, Jesus chegou na festa. Tinha tudo para ser uma vergonha, tinha tudo para ser uma decepção, tinha tudo para ser um desabor, tinha tudo para ficar marcado na história como a festa da decepção, a festa que o vinho acabou. Mas Jesus chegou. Oh, aleluia, Jesus chegou, vai tirar essa tristeza do seu coração. Jesus chegou, vai tirar essa amargura da sua alma. Jesus chegou, vai tirar essa cicatriz do seu coração. Jesus chegou e Ele vai trazer vinho que fala de alegria e vai mudar a tua história. Você pode levantar a sua mão e adorar o nome do Senhor Jesus. Jesus chegou. A Bíblia diz que Jesus mandou que o servente buscasse algumas talhas de água. Eles trouxeram aquelas talhas de água, colocaram nos pés de Jesus. A Bíblia diz que Jesus mandou servir. O milagre aconteceu. Quando veio era água, mas quando começou a servir era vinho e de boa qualidade. Quando começaram a servir, as pessoas começaram a degustar aquele paladar que eles nunca tinham experimentado. E alguém começou a dizer assim: olha, eu já fui em festa que distribui o bom vinho primeiro. Quando as pessoas estão embriagadas, alegres, já não sabem discernir o paladar, aí distribui o vinho de má qualidade. Mas aqui é diferente, distribuiu o ruim primeiro. Agora está vindo um que eu nunca vi um paladar tão delicioso, porque Jesus chegou na festa. Jesus chegou na festa. Quem sabe está esperando um final terrível, amargo, tenebroso para você. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar: Jesus chegou, Jesus chegou, Jesus chegou, Jesus chegou, Jesus chegou. Aleluia. Aonde Jesus chega, já vou terminar. Aonde Jesus chega, a morte tem que abrir caminho para a vida. Oh, aleluia. Aonde Jesus chega, a morte tem que dar lugar para a vida. Jesus vai chegando em Naim. Está saindo um sepultamento. A Bíblia diz que houve choro a noite inteira. Nada consolava o coração daquela pobre viúva e daquela pobre mãe que havia perdido o seu maior tesouro, o filho. Colocou no esquife e já vai saindo o portão para fora, mas a Bíblia diz que Jesus chegou. A morte estava saindo, a vida estava chegando, Jesus chegou. Encontraram no portão da cidade, parou. Jesus aproxima. Pergunta o que está acontecendo. Alguém diz: olha, essa mulher ficou viúva há pouco tempo e agora acaba de perder o seu único filho. A Bíblia diz que Jesus olha e diz: não chores. Parece um atrevimento. A mulher tinha direito de chorar. Quem tinha perdido o filho era ela. A dor do coração era dela. A decepção era dela. Era ela que tinha que chorar mesmo. Mas Jesus disse: não chore, porque Jesus chegou. Aonde Ele chega, Ele enxuga as lágrimas. Aonde Ele chega, Ele tem a solução, aleluia. Ele é maior do que a morte, Ele é o Todo-Poderoso. Jesus está dizendo para você nessa noite: eu tenho a solução para a tua vida. Jesus disse: não chores. Aproxima do esquife, estende a mão e diz assim: mancebo, levanta-te. A Bíblia diz que a morte saiu. O que estava morto assentou do esquife. E Jesus olha para a mulher e diz: mulher, olha ali o teu filho, não está mais morto. Porque Jesus chegou. Jesus chegou.
Jesus chegou. Eu não quero te emocionar, porque a palavra de Deus não precisa disso, mas eu sei que tem alguém aqui nessa noite que está precisando de algo sério de Deus para a sua vida, e esta rápida palavra que eu estou trazendo aqui nessa noite, está sendo uma resposta e um bálsamo de Deus para a tua alma, porque Jesus está acalentando o teu coração. Jesus chegou. Você pode ficar de pé. Sharamana calabasuri andaraba calabashai. Sharama sui negebi andai calamas. Feche os teus olhos se você puder. Antes de você começar a orar, vire para essa pessoa que está do teu lado. Abra a tua boca, é uma palavra profética. E diga para essa pessoa que está do teu lado, essa pessoa precisa disso. Diga para essa pessoa: Jesus chegou. Jesus chegou. Em meio à tempestade, Jesus chegou. Em meio ao teu desespero, Jesus chegou. Em meio à tua angústia, Jesus chegou. Quando você não sabe mais o que fazer, Jesus chegou. Quando você está quase perdendo a esperança, Jesus chegou. Quando tudo se levantou contra você, Jesus chegou. Quando todas as portas se fecharam, a palavra está dizendo: Jesus chegou. Se você puder, estenda as mãos para quem está do teu lado aí, ore comigo agora e toma posse da bênção de Deus para a tua vida. Toma posse dessa palavra para você. É Deus te animando, é Deus te alegrando, é Deus te fortalecendo, é Deus te levantando nessa noite, porque a palavra está dizendo: Jesus chegou. Feche os teus olhos e ore comigo agora. Maravilhoso e eterno Deus, Papai do céu, o Senhor me deu a oportunidade de trazer essa simples, mas objetiva palavra. E eu sei que tem corações aqui nessa noite sedento. Eu sei que tem vidas aqui nessa noite que essa palavra veio como uma resposta do céu. Por isso, move essa vida, move esse coração, faz algo extraordinário que só o Senhor pode fazer, porque a tua palavra diz que aonde o Senhor chega, tudo tem que mudar. E eu creio nessa palavra, Jesus. Amém e amém.